Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui a gente vai falar sobre processamento dos sinais de áudio. Para quem não lembra, a gente tem principalmente três coisas. A gente tem a informação do áudio, a gente tem os dados do áudio em si, e a gente tem a informação, que pode ser uma informação musical, pode ser um monte de coisa, pode ser uma meta-informação, quem é o artista que está cantando, se é um homem, se é uma mulher que está cantando, que instrumentos estão aí dentro, e etc, etc. Então, a gente tem alguns processos nisso, né? Claro que a gente tem armazenamento, transmissão e tal, mas a gente tem alguns processos entre esses dois níveis. Quando a gente tem uma informação e a gente quer sintetizar o áudio dessa informação, por exemplo, se a gente tem um tecladinho controlador e a gente quer que esse controlador gere efetivamente o som que a gente vai ouvir sintetizado, a gente tem um processo de síntese, ou seja, a gente está saindo da informação de qual é a nota que a pessoa está tocando para o áudio. Da mesma forma, a gente pode ter o oposto, como quando a gente faz com o MIR, por exemplo, quando a gente quer saber o contrário, que a gente quer saber se é um homem ou uma mulher cantando, se a gente quer saber qual é o estilo que está sendo tocado, que instrumentos estão tocando aí, e tudo, qualquer informação que a gente queira obter a partir de um áudio, a gente tem um processo de análise. Então, o que a gente chama de Music Information Retrieval, ou MIR, tipicamente é um processo de análise do áudio. A partir da informação crua, dos dados do áudio, a gente está extraindo informações de alto nível. Mas a gente também pode pegar um áudio e processá-lo para virar outro áudio. Por exemplo, se a gente tem uma guitarra ligada numa pedaleira, e aí essa pedaleira vai para uma caixa de som, a gente tem um áudio elétrico aqui que vira um outro áudio, por exemplo, um som distorcido. Isso daí é o que a gente efetivamente chama de processamento. Então, o processamento transforma essa informação crua numa outra informação crua. Então, isso aqui é síntese, isso aqui é análise, e isso aqui é processamento. E aí a aula de hoje é sobre processamento. Começando por esse tipo de processamento, que é mais elementar, que é o que a gente vai fazer muito antes de existir o digital, mas é bom entender algumas coisas básicas, porque são usadas até hoje em todo canto, inclusive nos DAWs, que são esses softwares para produzir música, para gravar, editar, mixar e tudo mais. Hoje em dia você tem métodos muito mais avançados, porque você pode fundir todas essas coisas para fazer processamento. E na hora que você faz uma análise rica, você consegue trabalhar num nível mais abstrato, mais simbólico inclusive, e depois ressintetizar coisas. Então, tem coisas muito poderosas que a gente consegue fazer hoje com IA e trazendo processamentos mais sofisticados. Mas vamos começar pelos processamentos mais simples, que são o foco dessa disciplina, porque aqui é a parte mais de fundamentação. Então, o processamento é uma manipulação feita no sinal que permita melhorar a qualidade dele, criar efeitos especiais ou extrair informações. Hoje em dia a gente usa basicamente tecnologia digital, mas teve muita coisa que foi feita na analógica. Aí tem algumas coisas aqui que ainda remetem ao analógico, mas o foco é obviamente digital. E a gente pode fazer isso em cima de um sinal propriamente ou já numa mistura, num mix de sinais. O processamento de sinais, então, envolve coisas, por exemplo, como a alteração da dinâmica, ou seja, você tem um sinal original, você pode querer amplificá-lo, pode querer limitá-lo para ele não passar de um certo valor, pode comprimi-lo para que coisas muito pequenas virem coisas maiores e coisas que já são muito fortes continuem fortes. Você pode trabalhar no espectro, por exemplo, eu quero filtrar porque tem um ruído que sempre ocorre aqui bem no agudo, porque, sei lá, tem um som estranho que sempre aparece, tem algo que roça em algum canto e dá um chiado no fim. E aí eu quero, por exemplo, remover esse tipo de coisa, quero aplicar filtros para reforçar certas zonas de frequência e assim por diante. A gente também pode ter efeitos no tempo, por exemplo, se a gente quiser adicionar uma reverberação, um eco, qualquer coisa desse tipo, a gente está mexendo no tempo. E a gente pode modificar o andamento, a altura e assim por diante. Então, por exemplo, se você faz um pitch shifting, você faz com que uma música seja tocada, ou uma nota seja tocada em frequências diferentes daquelas que foram originalmente previstas. Se você faz time stretching, você está mexendo no tempo, certo? Na verdade aqui é em inglês, é andamento, que é a velocidade da música. Então tem muitos tipos de processamento
E cada vez tem mais tipos, na verdade, né? Porque hoje em dia tem coisas mais sofisticadas. Mas então, começando pela alteração da dinâmica, isso aqui são alguns filtros clássicos. Então vou mais explicar sem entrar em detalhes demais. Mas o primeiro é de amplificação ou atenuação. Quer dizer que você vai pegar um sinal original e vai transformá-lo num sinal amplificado. Seja uma amplificação que aumenta o ganho ou diminuindo o ganho, que na prática é uma atenuação. Então seria mais ou menos o mesmo sinal, só que amplificado ou atenuado, de acordo com esse fator, que a gente chama normalmente de ganho. E a gente dá um ganho, a gente mede em dB e faz com que, em vez de ser um fator que você multiplique o valor, na prática, como você já está medindo as coisas em dB, você soma ou subtrai valores. Então, se botar mais 3 dB, menos 3 dB e assim por diante. Esse é o processamento mais básico que existe. Ainda existe um outro tipo de processamento que é a modelagem de envoltória. Você pode ter um som assim, e você aplica uma janela mais ou menos assim, e ele se transforma num som assim. Então aí você está modelando a envoltória, modelando esse comportamento da intensidade ao longo do tempo. E isso, boa parte das vezes, é bem importante, principalmente de análise em cima de um áudio. Ele não pode simplesmente surgir do nada e acabar no meio do nada, porque surgir do nada e acabar no meio do nada, para um sinal, ele é interpretado matematicamente como uma mudança extremamente abrupta e que, se você fizer qualquer transformação, por exemplo, para o domínio da frequência, isso dá um problema sério. Então é normal que você sempre comece meio que do zero e o sinal vá crescendo e depois ele meio que se atenue. Então a modelagem da envoltória termina sendo algo bastante importante, que é usado em processamento de sinais. Compressão é um outro tipo de conceito que faz com que, se você tiver um áudio que às vezes você toca baixinho e outras vezes você toca muito forte, isso é muito normal, você como músico, às vezes está mais perto do microfone, às vezes está mais distante e tal. É muito normal de acontecer. Então, o que você faz com a compressão? Você quer pegar esses períodos que ficaram baixinho, certo? Ou seja, não foi forte, certo? Sons fracos, de baixa intensidade. Você quer aumentá-los, mas você não quer estourar os sons que já estão fortes. Então você faz um processo chamado compressão, em que ele chama de compactar o sinal, porque na verdade você deixa todo mundo no nível mais próximo. Então sinais que estão com variação muito pequena sofrem uma grande amplificação. Sinais que já estão bem amplificados não sofrem amplificação. E aí você tem uma curva de compressão para isso. Isso dá um resultado que você escuta melhor os sons. Então, tipicamente, a compressão serve para isso, para você poder amplificar as coisas sem ter esse efeito de clipping. Vejam que o áudio, ele tem um limite máximo do que ele consegue representar. Se estourar isso, se aumentar isso, imagine que você usa 16 bits. O valor máximo vai ser uma sequência de 16 uns. Se você multiplicar isso por qualquer fator maior do que 1, se você multiplicar isso aqui por um fator, sei lá, de 2, eu quero que fique 2 vezes mais intenso esse sinal, você vai dobrar esse valor e aí naturalmente ele vai estourar, porque ele vai chegar a valores que ele não consegue representar, e o efeito disso é um clipping. E o clipping vai fazer que seu sinal, que está todo bonitinho, ele chega aqui em cima, ele vira uma linha reta, depois ele volta, quando ele chega aqui em cima de novo, ele vira uma linha reta, e assim por diante. Tem um clipping tanto para cima quanto para baixo, na verdade. O seu clipping, ele vira uma coisa mais ou menos assim. Então, isso dá uma distorção absurda no seu sinal, você percebe muito claramente. Não está clipando, é como quando ela está com a caixa de som estourada. E aí isso dá uma distorção bem, bem grande. Para evitar isso, a compressão que ela faz é ter uma curva que é aplicada, que é essa função de transferência. Então, isso permite que você aumente mais quando está em certos valores e não aumente muito quando está na média e não aumente nada quando você está já num som muito intenso. Eu não vou entrar em detalhes demais não, podem olhar os slides para ver isso aqui com detalhe, mas dependendo da curva que você fizer, você vai ter efeitos bem diferentes. Então você pode ter atenuações ou expansões, você pode limitar um sinal, você pode comprimir, você pode expandir o sinal. E pode manter o sinal como original se você simplesmente traçar essa linha reta, uma coisa linear que vai virar o mesmo sinal aqui. Então isso aqui é qual é a intensidade do sinal original, do input, versus qual é a intensidade do seu output. Outra medida, outro processamento muito comum é a redução de ruído. E aí o noise gate, certo? Essa chave para eliminar ruído,
é diferente de uma supressão de ruído que a gente tem em algum software desse. Por exemplo, quando a gente grava com o microfone, é normal que o microfone tenha um certo nível de ruído e a gente quer realmente eliminar aquelas partes que estão com ruído. Então não é disso que a gente está falando. O noise gate quer dizer que tem partes aqui que a gente deixou de falar alguma coisa mesmo, deixou de fazer som. Então, por exemplo, quando você está numa ligação telefônica, tem horas que você não está falando. Não faz sentido você ficar mandando esses dados e consumindo banda e etc, etc, se a pessoa não está falando. Então, o noise gate, na verdade, ele não é um processamento muito sofisticado. Ele simplesmente está verificando que o seu sinal não está variando dentro de uma certa limiar. E aí, dado que ele não está variando dentro de um certo limiar, ele simplesmente silencia aquele trecho. Então, isso é um noise gate. Então, não é um processo muito sofisticado. Um processo de redução de ruído é pegar algo que é assim, por exemplo, que está um pouco ruidoso, e transformar em algo assim. Ele está eliminando esse ruído que tem aqui. Isso é um outro tipo de processo. O noise gate, ele é um processo que está pegando um sinal que está aqui, e ele vê que já chega numa região que ninguém está falando nada, e depois quando volta, então essa região aqui vai ficar zerada. Todo o resto se mantém como o original. Então todo o resto fica assim. E aí uma pergunta que a gente já tem. Como é que você implementa o noise gate? É uma das coisas mais fáceis do mundo de se implementar, certo? Todos esses processamentos. Quando a gente está no digital, é extremamente fácil de fazer. Então, por exemplo, sei lá, uma amplificação ou atenuação é simplesmente pegar, digamos que a gente tem um buffer com o áudio original e a gente multiplica isso por um certo fator. Então isso aí já dá uma amplificação, uma atenuação. Como é que a gente faz no noise gate? A gente tem que saber qual é o nível de limiar, certo? E esse limiar, lembrem que ele é tanto positivo quanto negativo, ele está numa região. O zero indica que ele está em repouso. Mas quando ele tem uma variação muito pequena, que na verdade no mundo sempre tem alguma micro variação, essa membrana sempre está variando minimamente que seja, ele ainda está em silêncio, pode ser uma coisa completamente imperceptível. Então dentro dessa região, é a região que ele vai dizer que é ruído. E aí o noise gate é como se ele fechasse o portão nessa hora, porque ele chegou no nível aqui, e abrisse de novo o portão nessa hora. Agora como é que implementa o noise gate? A gente pega cada sinal, cada amostra desse sinal e verifica se ele está dentro dos limites. Então vai pegar o seu buffer no índice I e vai verificar se ele é maior do que o limiar negativo e se ele é menor do que o limiar positivo. Se ele estiver dentro desse limiar, você seta o valor dele para zero. Simples assim, quase simples assim. E na verdade tem um detalhe aqui que é muito importante, que é o seguinte. Deixa eu até colocar uma nova imagem para a gente poder entender melhor. A gente tem o nosso sinal. O sinal está aqui. Chegou a hora que ele virou silêncio, então a gente quer que ative o noise gate. Se a gente simplesmente disser que ele está dentro de um certo limiar, por exemplo aqui, o que acontece? Esses sinais inteiros aqui vão ser zerados e ele vai sobrar esse trechinho de cima. Isso aqui vai ser zerado e ele vai sobrar isso. Isso vai ser zerado, ou melhor, desculpa, isso não. Isso aqui vai ser zerado e ele sobra isso. E assim por diante. O nosso sinal vira uma coisa muito bizarra dessa forma. E isso aqui não faz sentido. Ele não deveria aplicar o noise gate nesses momentos aqui. Ele está aplicando muitos minúsculos noise gates. Então, é aí que a gente tem que começar a pensar como é que faz isso. Então a gente pode dizer, talvez a gente tenha um período mínimo, mas não pode aplicar o noise gate por um período tão pequeno. Pode ser, talvez você queira esperar um pouco e ver se todo mundo está dentro, aí você aplica o noise gate, é uma possibilidade. Mas normalmente o que a gente faz é que a gente tenta recuperar o que a gente chama de curva de energia. Então a gente vai, na prática, a partir desse sinal pretinho aí, a gente vai recuperar essa curva daqui. É essa curva de amplitude de energia que a gente tem que passar pelo noise gate. E aí, quando essa curva está abaixo do certo limiar, aí é que você deveria zerar o seu sinal. Então, basicamente, é assim que o noise gate funciona. E aí tem um conjunto de exercícios e tal que eu vou passar. Outro tipo de
processamento que a gente pode fazer é de alteração no espectro. E aí isso é tipicamente o que uma pedaleira de guitarra faz. A maior parte das coisas que tem na pedaleira de guitarra são processamentos no espectro, mas também se você tiver uma ferramenta de DAW, também é um pouco, assim, você vai trabalhar bastante com esse tipo de coisa. Então são filtros que mexem de alguma forma na frequência, atenuando ou amplificando regiões de frequência, por exemplo. Então, a definição corriqueira são dispositivos que amplificam ou atenuam regiões do espectro sonoro. Vejam que, a partir desse sinal, o sinal se transforma no espectro. Então, aqui você tem a amplitude de cada frequência, mas não de cada instante. Aqui está a amplitude a cada instante, a cada momento do tempo, ou seja, aqui está o tempo. E quando a gente fala de espectro, aqui a gente tem a frequência. Então, aqui tem 7.500 Hz, aqui vai ter uns 3.000 Hz, aqui vai ter uns 1.000 Hz e assim por diante. Então, o que a gente está dizendo? Que tem um pico mais ou menos uns 1.000 Hz, tem um pico em 1.200 Hz, tem um pico em uns 3.000 Hz e assim por diante. Isso aqui é o nosso espectro. Então, esse espectro fala muito sobre qual é a sonoridade disso que a gente está ouvindo. A gente está ouvindo tal nota, por exemplo. A gente está ouvindo um certo timbre, onde as coisas se repetem muito. Ou um timbre, por exemplo, de flauta, que é um negócio, ou de assovio, que vai ser um espectro mais ou menos assim. Então, o espectro é que fala sobre a sonoridade em si. É aí que a gente identifica esse tipo de coisa. E a gente pode fazer modificações no espectro, por exemplo, para fazer com que esse cara aqui vire isso. Então, vê que a gente atenuou certas zonas de frequência aqui, e talvez tenha reforçado outras, mas na hora da gente fazer uma mudança no espectro, por exemplo, para reduzir os sons que estão acima de X Hz, você vê que houve uma modificação nesse espectro. E na hora que tem a modificação no espectro, há uma modificação no som. Você vê que esse som é muito menos detalhado, porque isso aqui vem em cima de zonas de altíssima frequência. Essas coisas de alta frequência deixa isso aqui extremamente irregular nesse sinal. E quando a gente remove os componentes de alta frequência, seu sinal se mantém com uma coisa mais de baixa frequência. Ele fica mais limpo, digamos assim. Então vamos lá, a gente tem um conceito de bandas. Então, bandas quer dizer zonas do espectro de frequência. E a gente pode querer cortar ou deixar passar o som naquela banda. Então é normal que a gente defina alguma frequência de corte. Por exemplo, está aqui uma frequência, sei lá, 1.000 Hz. Eu quero que a partir dos 1.000 Hz, eu quero que você vá atenuando o som. Até uma hora que você nem toque mais os sons em certas frequências. A partir de, sei lá, de 2.000 Hz, eu não quero mais nem que soe. E o que for abaixo de 1.000 Hz, eu quero que toque normal, do jeito que era previsto. Então, basicamente, isso é o que a gente chama de passa baixa, passa alta, passa banda, ou filtra, certo? Ou filtra banda, por exemplo. E aí a gente pode implementar isso de várias formas diferentes. A gente tem, às vezes, formas paramétricas de definir esses filtros. Era muito normal nos aparelhinhos de antigamente, a gente tinha um monte de sliderzinho assim, que a gente podia usar para aumentar ou diminuir certas regiões de frequência. Isso foi mudando para ter esses presets. Então a gente tem, sei lá, clássico, rock, pop, jazz e assim por diante, que basicamente são presets que dizem como eles querem reorganizar essas zonas de frequência. E se vocês usarem algum DAW, vocês vão ver que isso ainda existe. E aí isso, na verdade, tem isso implementa ou traz uma interface para uma curva de amplificação ou de atenuação. E você pode ter notches, etc. São basicamente picos ou vales nesse espectro. E normalmente isso aí parte de uma frequência central e você tem uma largura aqui do que você quer atenuar. Tem um certo ganho do quanto você quer aumentar ou você quer atenuar no sinal. E assim você vai modificando o espectro. Os espectros mais simples, as mudanças de espectro mais simples são essas aqui. Um é o low pass filter, um filtro passa baixa. Isso quer dizer o seguinte, ele passa as frequências baixas, ou seja, os graves. Eu quero, por exemplo, remover tudo que é chiado que tem. Os chiados estão normalmente em regiões bem agudas, fazem esses coisas assim, estão na região do espectro bem agudas. Você quer remover isso, você passa um passa baixa. Isso faz com que as coisas graves fiquem aqui e as agudas não. Se você toca baixo, por exemplo, é normal que você passe um passa baixa, ou seja, o baixo continua, e o que não é grave como baixo vai ser cortado. E aí você deixa o baixo bem caracterizado e bem localizado. Se você vai produzir uma música, é normal que você queira que os instrumentos tenham meio destaque em certas zonas do espectro, porque assim você consegue percebê-los bem, consegue perceber que tem certo instrumento está tocando e que outro instrumento está tocando e que outro instrumento está tocando também. Então passa baixa é tipicamente isso, você tem essa frequência de corte aqui, você tem uma certa atenuação e depois você tem realmente o que você está querendo eliminar.
E esses caras que estão aqui tá se mantendo como original, dentro dessa zona de frequência, nesse caso são os baixos. A mesma coisa você pode fazer inversamente, só que para os altos. Você pode ter um instrumento, por exemplo, que seja o contrário, que você quer tirar esse som. Às vezes você tem um ruído que é justamente grave, tipo agora mesmo tem um ar-condicionado aqui do lado, então pode ter um do lado e você quer remover ele, isso vai estar num grave. E às vezes você quer remover para deixar o som mais limpo, às vezes você quer remover para que quando você coloque vários sons juntos, todos eles tenham a sua identidade. Aí é o uso artístico que você faz disso. Mas basicamente o filtro passa baixa serve para isso. Você também tem filtro passa banda, que vai pegar uma zona no meio. E você tem coisas muito mais complexas do que simplesmente essas linhazinhas, essa forma paramétrica. Se vocês usarem algum DAW desse, vocês vão ver que tem opções muito mais elaboradas, umas curvas bem sofisticadas que a gente faz, para você poder ouvir bem certas zonas de frequência, certo? Valorizar certos instrumentos e assim por diante. Tem também o rejeita banda, que é o oposto, né? Que você mantém aqui e você quer eliminar uma certa banda. Então essas coisas são muito possíveis, é razoavelmente tranquilo de implementar esse tipo de coisa. Inclusive tem um filtro bizarro chamado Passa Tudo. Ele deixa todo mundo que nem original. A diferença é que aí ele induz qual é a fase, e isso é importante. Ele termina modificando a fase. A fase quer dizer o seguinte, a gente tem o seu sinal, ele pode estar começando aqui e outro sinal está começando de baixo. Digamos que sejam dois sinais basicamente iguais. Então digamos que seja, um está começando aqui, mas ele tem exatamente a mesma... deixa eu ver como é que ele vai fazer aqui. Ele tem exatamente a mesma frequência de outro. Se eles estiverem em fases opostas, pode ser que esses dois sinais se anulem. Que quando um é positivo, outro é negativo. Quando um é negativo, outro é positivo. Então, um passa-banda às vezes serve para eliminar certos efeitos que tem, que por coincidência ou não, estejam dando algum tipo de reverberação, algum tipo de efeito bizarro, de anulação, por exemplo, que pode ocorrer. E aí você pode passar um filtro, passa tudo para garantir que nada disso está acontecendo. E isso é que serve de base basicamente para os equalizadores, né? E a gente tem várias interfaces possíveis para equalizar o som. Basicamente tem parâmetros ou gráficos que servem para a gente controlar as várias zonas de frequência. E aí tem todo tipo, certo? Então, equalização gráfica e tal. E hoje é muito mais sofisticado que isso. Depois disso, dessa equalização, a gente tem também deixa eu fechar aqui e abrir outro. Tem como é que a gente implementa esses filtros, né? Depois de a gente saber que filtros existem, a gente pode saber também como é que se implementam esses filtros. E aí, assim, a gente tem muitas representações para isso. Tem a representação mais na eletrônica, né, que a gente tem um sinal. Então, nesse caso, por exemplo, na eletrônica está dizendo isso aqui é o sinal, tá? A entrada vira a saída. A gente pode fazer com que esse sinal sofra um certo atraso passando por aqui e ele se adiciona ao próprio sinal mais para frente. Então, a gente enxergando isso aqui é uma corrente elétrica, por exemplo, está dizendo que o que você recupera daqui, você passa por algum lugar que dá um atraso, mas termina replicando, e você, quando chega aqui, você soma o sinal original. Isso já dá um efeito, um certo tipo de efeito. A mesma informação a gente pode falar como uma sequência de números. Então, dado que a gente vai ter um sinal digital com a sequência, seja de zeros e uns, ou com a sequência dos números em si que formam a onda, então, sei lá, 17, 12... 5, menos 3, não sei o que, dado que a gente tem essa sequência, a gente pode fazer o mesmo processo. Então a gente pode representar isso como um circuito ou como um buffer mesmo, e a gente aplicar uma simples equação, mas basicamente é a mesma coisa. O que a gente está falando de implementação aqui é o seguinte, que implementar um passa-baixa, o passa-baixa mais básico de todos, onde a frequência de corte é 0, e a zona de atenuação é todo o espectro de frequência, esse é o passa-baixa mais básico que existe, a gente faz de uma forma extremamente simples. Simplesmente calcula a média entre os valores consecutivos. Ou seja, se a gente tem isso aqui, esse sinal aqui, a gente pode pegar o valor médio entre eles. Esse. A gente pega esse valor médio entre as amostras. E isso aqui é o sinal com passa baixa. Sinal vermelho. Então, basicamente, é isso aqui. Você pega o seu valor, soma com o valor anterior e soma os dois e divide por 2, né? Ou seja, metade vezes esse mais metade vezes o outro. Então, basicamente, isso aqui está definindo que é uma média. Então, isso é a implementação do passa baixo, mas é uma implementação quase ridícula, assim, né? Trivialíssima.
E a mesma coisa no passa alta, só que no caso é o oposto aqui, ó, a frequência de corte é a frequência máxima, e a zona de atenuação começa na frequência zero e vai se intensificando até chegar na frequência máxima. Isso daqui, em vez de ser a média, ele é o contrário, ele é a diferença entre valores consecutivos. Então, mesma coisa, você pode fazer um gráfico aqui. Você pode fazer um gráfico com esses valores. Está aqui o meu sinal. E para eu fazer um passa alta nele, aquele tipo de passa alto mais simplificado possível, você vai pegar esses valores aqui. Então, essa diferença aqui vai dar um valor. Essa diferença aqui vai dar um outro valor, que está aqui. Essa diferença entre os dois vai dar um outro valor que é negativo, vai estar mais ou menos aqui. Essa aqui também é o valor mais ou menos aqui. Continua negativo, mas nem tanto. E assim por diante. Então, vai dar um outro sinal, que também remonta um pouco ao que era o primeiro sinal, mas ele é modificado e isso é um passa alta, versão mais simples do mundo. Você pode fazer uma coisa muito simples para implementar qualquer filtro desse de espectro, que é você pegar o som, aplicar uma transformação para o domínio da frequência, e aí isso vai te dar um espectro. Você fazer a modificação que você quiser nesse espectro. Por exemplo, eu quero remover as altas, aí você pode fazer isso aqui, pronto, remover as altas. E aí você pega esse cara aqui e passa a inversa, que faz a transformação inversa, e isso retorna para um áudio. E aí com isso você tem um negócio muito mais flexível e livre, se vocês quiserem implementar isso com as bibliotecas de áudio que a gente tem hoje em dia, é absolutamente trivial, dado que a gente tem, por exemplo, FFT e inversa de FFT implementado de forma muito mais fácil. A única coisa que vocês têm que prestar bastante atenção é que vocês não vão aplicar isso normalmente num áudio inteiro, porque se vocês tiverem um áudio inteiro aqui, sei lá, 2 minutos de áudio, vocês aplicarem qualquer transformação para o domínio da frequência, vocês perdem a informação de tempo. Então vocês têm que fazer isso aqui, recortando o seu áudio em vários trechinhos pequenos. Então você faz isso para cada trechinho pequeno e vai recombinando, recolando aqui os resultados. O problema é que essa colagem não é perfeita, porque às vezes justamente por causa da fase, um cara acabou aqui e o outro começou daqui de baixo. E isso daqui você vai ouvir como um efeito muito bizarro. Esse trecho aqui, vocês vão ouvir como uma coisa extremamente esquisita, provavelmente um cortezinho assim. E para evitar isso, aí você tem várias coisas para vocês fazerem, inclusive a janela de o processamento envoltório que a gente falou, e isso pode permitir com que vocês façam um fade out aqui no final e um fade in no começo. Mas se vocês aplicarem fade out e fade in, vai ter sempre um certo silêncio aqui no meio. Então, o que vocês podem fazer nesse caso é não pegar janelas consecutivas, mas você pegar uma certa interseção entre janelas. Então, se você tem o seu sinal de áudio aqui, digamos que você começa com essa janela vermelha, depois você vai pegar essa janela azul, e depois você vai pegar essa janela verde e assim por diante. Você tem uma certa interseção, e aí você usa essa interseção aqui para fazer um crossfade, ou seja, você faz um fade out no primeiro som e um fade in no segundo som. Então, fazendo uma brincadeira dessa, na prática, vocês vão implementar de forma muito simples qualquer filtro de alteração do espectro que vocês quiserem, com um grau de flexibilidade absurdo. E, enfim, aqui tem uma explicação mais geral sobre os filtros, de forma mais genérica, porque a gente pode aplicar o conceito elementar daquele filtro bem básico, de passa alta e passa baixa, de formas muito mais sofisticadas, mas ainda são os filtros originais em cima dos de circuito, coisa que você implementa, por exemplo, na pedaleira e tal. E aí com isso você consegue fazer comb filters, certo? Filtros de pente. E na prática esses tipos de filtros são usados, é um tipo de processamento que a gente continua usando bastante. E aí esses tipos de filtro aqui, que permitem deixar, por exemplo, é muito normal que a gente aplique comb filters em zonas para reforçar as frequências que são exatamente as frequências das notas. E frequências que estão entre as notas a gente quer meio que remover. Então a gente faz isso aqui, por exemplo, que vai deixar ele mais reforçando os sons que são mais musicais. A gente, por exemplo, tem um trabalho do pessoal que hoje em dia está na Spotify, fez em cima de comb filters, que é em cima da modelagem do nosso aparelho auditivo, porque a gente tem basicamente 25 zonas de percepção de frequência,
E basicamente a gente passa o comb filter por cada uma dessas zonas. E aí tem a implementação desses tipos de filtros, mas que são ainda essas implementações, digamos assim, triviais, certo? Então, por exemplo, como é que você aplica um fator no primeiro e um segundo fator no segundo. Mas esse é um tipo de implementação que assim, praticamente não se usa mais hoje em dia. Mas permitem alguns processamentos que são importantes, como é o caso aqui do comb filter. Então fica o material para vocês verem a implementação bem elementar desses filtros principais, incluindo o filtro passa tudo. Veja que o filtro é muito mais complexo que os de antes, embora a única coisa que ele faz é pegar um sinal e devolver o mesmo sinal de novo. Mas ele realmente permite que você ajuste a fase. Então, na verdade, devia ser o filtro ajusta a fase, mas as pessoas chamam de filtro passa tudo, porque ele é na mesma lógica do passa alta, passa baixa, só que ele deixa passar todas as ondas de frequência. Então, a ideia é justamente essa. Ele não altera o espectro, mas impõe a mudança de fase que depende da frequência X. E aí, além disso, tem outros tipos de efeito. Tem efeito de atraso de tempo, por exemplo, aqui o DDL, que é basicamente o filtro de delay. Isso aí é normal de vocês terem numa pedaleira, por exemplo, de guitarra. Então, quando você toca uma nota, ele sai replicando essa nota. E você ajusta qual é o fator, qual é o valor desse delay, desse atraso. E aí, ajustando o valor do atraso, você vai poder fazer um uso artístico disso. E basicamente é pegar o sinal e somar com o mesmo sinal depois de um certo atraso. Não tem nada de muito complicado de fazer isso. Aí tem como é que você faz uma implementação disso digital, que também não é nada muito complexo. Você vai pegar um conjunto de valores e vai somar com o mesmo conjunto de valores, só que atrasado, e você não necessariamente vai querer que os dois tenham a mesma intensidade. Então você pode aplicar um ganho para esse cara atrasado, para atenuá-lo, por exemplo, um ganho negativo, e aí você vai atenuar o sinal. E aí isso aqui é o normal, que a gente tem o delay, e a gente pode ter o multi-delay, que já está ali na frente, mas quer dizer que você pega esse sinal seu, você vai copiá-lo com um certo atraso, e você quer, eu não sei nem como é que eu diminuo isso aqui que eu queria, aqui eu não consigo diminuir, redimensionar desse jeito, mas então deixa eu apagar. Eu vou pegar esse mesmo sinal e somá-lo com esse mesmo sinal, só que atrasado e sem tanta intensidade. Na verdade, nesse caso ele está adiantado, né? Ele está atrasado, teria que vir aqui depois. E sem tanta intensidade. E eu posso ter múltiplos delays, quer dizer que eu faço isso várias vezes com vários fatores. E esse sinal resultante é um sinal com delay. Não tem nada muito complicado, é basicamente pegar uma fila de números e somar com esses números com um certo shift entre eles. Então, não é nenhum processo muito complicado, mas isso dá um efeito artístico muito interessante. Todo efeito de reverberação, de eco e tal, vem em cima disso. E aí você pode fazer isso com atraso fixo ou com atraso variável. Quando a gente faz com atraso variável é que fica particularmente interessante. E aí eu sugiro que vocês vão olhar esses LFOs, que é justamente o que você faz quando você tem um atraso que é variável. LFO quer dizer que você tem um oscilador para definir quanto de atraso vai ter. Então é uma coisa que às vezes atrasa muito, às vezes atrasa pouco. É diferente de um eco e de uma reverberação, que o atraso é fixo. Isso dá um efeito estranho. E aí vocês têm que escutar mesmo esse efeito. Convido vocês a assistirem vídeos que mostrem LFOs. Então você tem LFOs mexendo no atraso, tem LFO mexendo na frequência, e esses são processamentos de sinais particularmente interessantes, porque realmente modificam bastante, perceptivamente, esses sinais. Então aqui está falando um pouco dos efeitos de atraso variável, efeito de flanging e chorus, são coisas que a gente já conhece bastante nas pedaleiras. E aí, dei uma sacada, tem alguns vídeos aqui já com as referências para os vídeos para vocês assistirem. E aqui tem a explicação de como é que a gente implementa o circuito de um flanger ou de um chorus. E eu não vou entrar em muitos detalhes sobre isso, não. Está tudo documentado aí no PPT. A gente ainda tem efeitos fixos, né, de atraso fixo, que vai fazer reverberações ou fazer ecos. Então, a reverberação é algo que normalmente você tem o som direto, você tem várias reflexões que vêm das paredes que estão juntas assim, mas você também tem já que a gente começa a fundir, que a gente tem sons que vão vindo de todo canto, ele vai batendo aqui, vai batendo em todo canto, e a gente termina fundindo esses sons todos. E fazer reverberações não é nada também muito complicado, você está adicionando as repetições dos sons que já aconteceram, mas você aplica filtros nesses sons
para modificar não só o ganho, mas modificar um pouco qual é o espectro disso que está vindo, porque a reverberação ela é atenuada de alguma forma pela superfície que tá, onde ela está refletindo. Então ela bate na parede, ela tem que absorver certas frequências e tal. Então não só é um atraso adicionado a uma modificação no espectro. Então isso aqui, tipicamente, são implementações de reverberação. E veja que dava para a gente fazer todas essas coisas diretamente no circuito elétrico. Por isso que a gente já tinha pedaleiras desde muito, muito tempo atrás. Mas quando a gente trouxe isso para o digital, as coisas ficaram muito, muito, muito mais livres. Então a gente hoje, saibam que a gente tem sequências de números. Hoje a gente tem um sinal, é uma sequência de números. Então você poder modificar essa sequência de números do jeito que você quiser é algo muito mais trivial hoje em dia do que quando você tinha uma corrente elétrica passando e você tinha que entender como é que você ia fazer para atrasar, aumentar coisas, multiplicar valores e assim por diante. Então o PPT aqui está muito baseado nessas coisas originais e a gente já não precisa mais desse tipo de solução, porque a gente tem soluções que já vão diretamente nos números. Mas os conceitos são importantes, saber o que um flanger faz, um chorus faz, a reverberação, o que está envolvido ali, continua sendo bastante útil. E aí, por fim, tem algumas explicações sobre processamentos em cima do andamento, que é o time stretching, e da altura, que é o pitch. E aí aqui a gente não vai entrar em detalhes demais não, porque é bem mais sofisticado sobre como é que implementa isso. Isso foi algo que teve que evoluir muitas e muitas décadas até a gente conseguir fazer. Mas a gente finalmente consegue ter pitch shifting, time stretching. E isso aí é baseado em que se a gente tem um sinal, ele está numa certa taxa de amostragem, se a gente quiser acelerar esse sinal, ele pode até se manter na mesma amplitude, mas ele reduz o tempo, ele fica mais frequente. E na hora que ele fica mais frequente, quer dizer que na hora que eu mexo no tempo, eu naturalmente mexo na altura, eu mexo na frequência. E esse é o problema básico. Se a gente quer mexer na frequência, por exemplo, eu quero que isso aqui fique com ciclos mais longos, porque ele vai ter períodos maiores, logo frequências mais graves, então eu quero deixar o som mais grave, naturalmente ele leva mais tempo. E assim por diante, eu quero que ele toque mais rápido, aí ele termina tocando mais agudo, aí fica aquela voz de Alvin e os Esquilos. E aí o desafio é como é que a gente desacopla essas duas coisas. Então teve que haver muita conta para saber como é que a gente consegue fazer a alteração de tempo sem alterar a altura, ou a alteração de altura sem aumentar o tempo. Então isso aqui é especialmente importante, inclusive se a gente quiser fazer, por exemplo, corrigir desafinações. Aí, curiosamente, tem botado Xuxa aqui, porque ela não é das mais afinadas, né? Mas se a gente quiser afinar, por exemplo, ela cantando, usar um autotune da vida, a gente precisa desse tipo de método. E assim por diante. Se a gente quer assistir um vídeo no YouTube com 2x da velocidade, a gente não quer que a pessoa fique falando com a voz de Alvin e os Esquilos. E aí, esse tipo de coisa que exige um processo de reamostragem, resampling, e aí ele não é tão trivial, não dá para explicar assim tão facilmente como isso ocorre. Mas se vocês tiverem interesse, aí eu posso preparar uma aula especial sobre a implementação do pitch shifting e do time stretching. Mas aí isso envolve esse processo de sub e sobre amostragem, mas aqui a gente não vai conseguir entrar em muitos detalhes não sobre a implementação. Ok? Então pitch shift é a mesma coisa, como é que muda a altura sem mudar a duração, mas assim, aqui a gente não está entrando em detalhes demais sobre como é que funciona, certo? O que é importante é entender que existe uma forma da gente pegar um sinal e na prática aumentar ou reduzir a quantidade de ciclos dele para que ele reduza o tempo sem reduzir a frequência, por exemplo. Então, nesse caso, a gente está mantendo a mesma frequência, reduzindo o tempo. O que a gente está fazendo é reduzindo a quantidade de ciclos. E vice-versa. Se a gente quiser aumentar a frequência sem mexer no tempo, a gente tem que aumentar a quantidade de ciclos e a gente mexe na frequência. Só que a gente não sabe quando é um ciclo, quando não é um ciclo. Esse processo é muito mais enrolado matematicamente do que essa explicação simplória diz. Porque o seu sinal não é ciclos, o seu sinal é um negócio completamente irregular. E você entender o que é um ciclo e o que não é aqui dentro é que é enrolado. Então fazer esses ajustes não são absolutamente nada triviais e exigiria muito mais tempo para explicar aqui. Mas se vocês tiverem interesse, eu explico
num vídeo à parte, pitch shifting e time stretching. E espero que tenham gostado. Essa foi a parte sobre processamento de áudio. Muito obrigado.